Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Participe desta obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda ajuda na manutenção de obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Associe-se agora pelo site clubedearte.org.br ou ligue 0 operadora 21 3017 9800, isso mesmo, 3017 9800, no horário comercial e faça a sua inscrição. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. A comunicação com os espíritos é fenômeno presente em todas as culturas e em todas as épocas da humanidade. Todavia, muitos condenam aqueles que se comunicam com os ditos mortos. O contato com os espíritos é muitas vezes interpretado como algo sobrenatural. Allan Kardec, codificador e organizador das obras que compõem a doutrina espírita, dedicou uma obra inteira, o Livro dos Médiuns, ao processo de comunicação com os espíritos, como educar os médiuns, os tipos de mediunidade, entre outros esclarecimentos. Como ocorre a comunicação com os espíritos? O que é mediunidade? Como podemos saber se somos médiuns? Para conversar conosco sobre este assunto, está aqui o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, professor de medicina no Rio de Janeiro, físico e pesquisador do Espiritismo. Dr. Sérgio Thyssen, bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar? Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre mediunidade. Na realidade, como ocorre a comunicação entre os espíritos e entre os espíritos e nós? Muito bem. A mediunidade, na verdade, existe porque na vida terrena a vida se apresenta em duas dimensões básicas. Existe o plano, que é este que nós estamos agora, que é o plano dos encarnados, chamado de plano material, mas existe o mundo espiritual, repleto de espíritos, que são pessoas como nós, só que não detêm agora o corpo físico e vivem aquela outra realidade. Como, na verdade, a humanidade é uma só, ora estamos aqui, ora estamos lá, é uma questão natural o intercâmbio entre os desencarnados entre si, entre nós encarnados e entre aqueles que estão vivendo num certo momento em planos diferentes. Então repare, como nós viemos do mundo espiritual, toda a nossa vida mais importante é lá. Nós, quando estamos na matéria, temos a capacidade, é a chamada faculdade mediúnica, de estarmos fazendo ou estabelecendo contato com os espíritos e eles conosco. Existem os médiuns ostensivos e existem os médiuns sutis. Emmanuel nos explica, que é um autor espiritual tão querido, que na essência todos os encarnados são médiuns, porque na essência todos nós pertencemos mais ao mundo espiritual e estamos aqui transitoriamente. Então esta capacidade, ela é inerente ao ser humano, tinha que ser para todos, mas existem aqueles, como você conhece, Yasmin, que são chamados de médiuns ostensivos. São aqueles que têm como que uma fisiologia diferente, capaz de fazê-los perceber o mundo espiritual com muita clareza, mas ao mesmo tempo com muita simplicidade.
são os médiuns. Quando a gente diz, olha, aquela pessoa é médium, em geral, é porque ele tem uma mediunidade ostensiva. Ele pode ver os espíritos, ele pode sentir a aproximação de um determinado espírito amigo, ele pode ser capaz de escrever uma mensagem chamada uma psicografia, por causa desta união entre alguém do plano invisível e ele agora funcionando como tal, como médium. E você falou uma coisa muito interessante a respeito da mediunidade se fixar na fisiologia do corpo. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, se fixa tanto na fisiologia do corpo, que tem a ver com o cérebro, tem a ver com a caixa craniana, tem a ver com, de certa maneira, a glândula pineal, aonde ela anatomicamente se realiza, mas também tem a ver com a fisiologia da alma, a fisiologia do espírito, mais especificamente do perispírito. Todo o processo mediúnico tem a ver com uma vinculação, como que ressonante, usando uma expressão da física, entre o perispírito do encarnado médium e o perispírito do desencarnado, que como que se aproxima para tal comunicação. Quando eu digo se aproxima, isso também é relativo. Um espírito, nessa dinâmica linda do mundo espiritual, ele pode estar do outro lado do planeta. E ele pode se comunicar com aquele determinado médium sem estar fisicamente ao seu lado, como muitos realmente estão quando se comunicam. Nessa dinâmica dessa fisiologia tem questões muito interessantes para nós examinar. Agora vamos falar sobre os tipos de mediunidade que mais ressaltam dentro desse universo, né, de potencialidades mediúnicas. Depois que a gente subdivide, né, os médiuns entre sutis e ostensivos, falando assim da mediunidade de um modo geral, e nós nos reportamos obrigatoriamente ao grande tratado sobre a mediunidade que Allan Kardec e os espíritos realizaram, que você mencionou, que é o Livro dos Médiuns, nós vamos ver uma outra divisão básica também, a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos, vamos dizer assim, intelectuais. Então, quando nós nos reportávamos a uma ideia de uma psicografia em que alguém traz uma mensagem para alguém que precisa, por exemplo, de uma orientação espiritual, pelos mais variados motivos que nós temos nesse mundo, nós temos aí uma típica representação da mediunidade de efeito intelectual. É a inteligência, o intelecto do espírito que se liga ao aparato mediúnico do médium e transmite aquelas linhas, às vezes um texto inteiro, em prosa ou em verso, às vezes um livro inteiro, escrito pelo mesmo espírito, pelo mesmo médium, num consórcio exatamente de um plano com o outro para legar à humanidade alguma coisa de valor para o crescimento de todos. Então esse é um exemplo, como também é um exemplo de uma mediunidade, um fato mediúnico de efeito intelectual, a psicofonia, a ideia de um espírito se comunicar através da palavra. E essa palavra pode ser no idioma do médium, pode ser num idioma estranho ao médium, é o que nós chamamos de xenoglossia. Então, ali nessa questão tem também vários aspectos a serem talvez lembrados. Mas nós também nos reportamos a mediunidade de cura. Na própria época da codificação, nós tínhamos uma época recente do hipnotismo, dos médiuns curadores, os médiuns que eram capazes de movimentar fluidos, tanto do mundo espiritual como fluidos orgânicos da natureza biológica da Terra, levando a benefício orgânico de uma criatura enferma. Por exemplo, a desmaterialização de um tumor. Este é um exemplo de mediunidade de efeitos físicos e que existem, vamos dizer assim, caracterizando médiuns do mundo inteiro, em todas as épocas. Assim como eu mesmo tive essa experiência de, durante anos a fio, participar de grupo de trabalho de pesquisadores em que nós tínhamos materializações de espíritos desencarnados.
Então, quinzenalmente nós nos reuníamos, espíritos que vivem agora do outro lado da vida, tomam do ectoplasma, da médium de ectoplasmia que nós utilizávamos na época, Yolanda, para ser mais preciso, e ela tinha esta capacidade, era uma médium de ectoplasmia estuante propriamente. Os espíritos compareciam, revestiam o seu corpo perispiritual e estavam conosco, conversando os mais diversos assuntos, inclusive médicos, inclusive da própria física e outros que eram assuntos mais cotidianos, mais comuns, porque ali também nós tínhamos pessoas de uma formação mais simples e a materialização dos espíritos é não só um dos mecanismos que revelam a imortalidade da alma, mas é um aspecto tipicamente de mediunidade de efeitos físicos. Só para nós compreendermos um pouco melhor, o que deveria a ser o ectoplasma? Ectoplasma é uma matéria, é um elemento tipicamente de matéria menos densa do que aquela que nós palpamos, mas que diz respeito ao encarnado. O mundo espiritual, os espíritos desencarnados não possuem ectoplasma, porque o ectoplasma é como uma energia vital densa que está na intimidade das células orgânicas. E só quem tem células com essas características são os encarnados. Os médiuns de ectoplasmia são aqueles que conseguem, vamos dizer assim, emanar essa matéria, e eles são raros, porque isto não é uma característica de todos os humanos encarnados, e sim daqueles que trazem esta característica, que é fisiológica também para eles, de uma fisiologia especial. Este ectoplasma, que é exatamente por ser material, ele permite que, uma vez o espírito desejando se comunicar, se revestindo dele, ele se torne visível, palpável, tangível, e ele funcione naquele laboratório ou naquele ambiente onde as pessoas se reúnem como se fosse novamente encarnado. Só que quando ele quer ir embora, porque ele já fez aquilo que planejou, ele devolve o ectoplasma para a médium, como uma nuvem vaporosa, aquilo se desfaz e ninguém mais o vê. Na reunião seguinte, se houver algum interesse ou objetivo, ele retorna e continua aquele relacionamento que motivou a primeira vinda. Bem, como é que a pessoa identifica que realmente ela é um médium ostensivo? Muitas vezes, Yasmin, é exatamente quando ela tem o que nós chamamos de sintomas da mediunidade. Se ela já apresenta, por exemplo, ela está em casa, existem pessoas que às vezes são na infância, são pequeninhas ainda, 2 anos, 5 anos, 8 anos, e elas dizem para os pais que estão vendo, por exemplo, o vovô ou a vovó, ou estão vendo uma criança com quem estão ali brincando. Existem outras pessoas que veem vultos, e quando fixam o olhar, já não conseguem mais ver. Porque quando se fixa o olhar, vamos dizer assim, a alma dela, que estava um pouquinho desdobrada, pelo esforço da atenção, aquela alma acopla e aí ela já não consegue ver. Então, existem pessoas que têm palpitações, por exemplo, quando entram num determinado ambiente. Às vezes não é um ambiente de boas vibrações, porque ali se deu um fato, ali se deu um determinado episódio, ali estão espíritos com dificuldades morais. E a pessoa pode sentir, às vezes com um sintoma até físico, algumas vezes, aquele desconforto que, na verdade, tem a ver com uma espécie de percepção daquilo que é o seu entorno espiritual. Às vezes esse desconforto é intenso e chega, muitas vezes, até atrapalhar o dia a dia da pessoa. É verdade. O que você recomendaria? Em primeiro lugar, não é? Se existem aqueles que conhecem bem estas coisas, eles trabalham e ajudam nos núcleos espíritas. Então, se uma pessoa não tem familiaridade, não compreende bem os motivos dos seus sintomas, essa pessoa deve buscar o centro espírita.
buscar aquilo que nós chamamos de atendimento fraterno, para que ela conte para alguém experiente aquilo que está vivenciando, para obter uma indicação do que é melhor que seja feito. Outra ideia é a ideia de que ela deve, até chegar lá, buscar o recurso da oração, buscar o entendimento de que, mesmo que não entenda, são fenômenos naturais, e buscar gradativamente o estudo a respeito destas coisas. E especialmente se ela tem sintomas mediúnicos, ela não tem isto por acaso. Há algum planejamento para essa sensibilidade, para que aquilo seja como se fora uma ferramenta de construção de algo bom para ela e de uma realização, vamos dizer assim, cercada de cuidados espirituais pelos espíritos superiores, a bem dela e a bem de todos e da humanidade como um todo. Agora, Sérgio, se mediunidade é algo tão natural e é uma potencialidade que nos foi dada por Deus, por que ela foi tão perseguida ao longo da história e muitas pessoas até hoje, mesmo percebendo que tem mediunidade, têm dificuldade de fazer a educação na casa espírita? Aí nós temos que buscar novamente quem somos. Humanidade atrasada, humanidade que tem desconhecido aspectos fundamentais da própria vida, incluindo a questão do mundo espiritual e de quem são os espíritos, quem somos nós encarnados. E a ideia é de que é exatamente pelo esclarecimento e pelo estudo que estas coisas todas, essas dificuldades possíveis, se dissipam e nós podemos ver isso tudo com toda a clareza e toda a capacidade iluminativa que isto possui. Então, a gente repara que há mais tempo atrás, séculos ou milênios, nós éramos ainda menos evoluídos e capazes de cometer abusos quando em contato com os espíritos. Os próprios espíritos naquela época eram mais atrasados no plano espiritual do que hoje e nós encarnados também. Então, por causa dessas dificuldades, tipicamente de outra época, os governantes, aqueles que conduziam propriamente até as religiões do planeta, desejavam orientar no sentido de que era melhor que não se fizesse o contato do que se fizesse, mas com propriamente consequências equivocadas. Então, em alguns momentos houve esse tipo de recomendação. Mas os tempos são outros. A humanidade avançou. Em alguns setores não avançou quase nada, mas em outros sim. Então nós chegamos a uma espécie de maturidade, se não todos, muitos, para lidarmos com estas coisas de uma maneira simples, lógica, natural e capaz de gerar progresso para as criaturas. Para que a gente, então, esteja lidando com isto, que é uma questão tipicamente espiritual, mas com os pés no chão, com conhecimento de causa, com discernimento e, mais do que isto, filiando a questão mediúnica ao bem, ao amor e à ideia de evolução espiritual. E não lidar por lidar, fazer por fazer, só porque as duas realidades existem e o intercâmbio é possível. Sempre revestindo a mediunidade com algo que signifique sentimentos elevados e especialmente o amor fraterno. Entendendo que a mediunidade é instrumento para a elevação espiritual das criaturas e não um mero artifício para intercâmbio por qualquer razão. O médium, ele é médium 24 horas por dia? Às vezes é. Não são todos que são assim, não é? Nós temos notícias de pessoas queridas que muitas vezes não dirigem automóvel porque não sabem com facilidade e sempre distinguir quem são encarnados de quem são desencarnados. Você já imaginou isso no trânsito? Se a gente vai desviar ou não vai desviar, vai frear ou não vai frear? Então, assim, existem médiuns que trabalham no mundo espiritual quando dormem. Todos, em potencial, podem ser úteis no desdobramento do sono. O corpo repousa, não é? Está inerte no leito, mas a alma é ativa no mundo espiritual. E se nós
buscamos essa contribuição, nós podemos trabalhar simplesmente porque somos capazes disso no mundo espiritual, mas existem também expressões de médiuns que funcionam quando estão dormindo, estão fora do corpo, atuando como intermediários entre espíritos de planos diferentes nesse tal mundo espiritual. Existem pessoas que, mesmo no seu trabalho cotidiano, na sua vida profissional, eu tenho, por exemplo, pessoas conhecidas que estão viajando de metrô, indo para a reunião, e muitas vezes estão vendo os espíritos. E às vezes, alguns deles acompanham esse médium e são atendidos e auxiliados na tal reunião, mesmo que não houvesse um objetivo para que aquilo se desse. Na verdade, fenômenos espontâneos, vínculos naturais se fazem e se desfazem na união dos espíritos em qualquer dimensão da vida universal. Excelente. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, Yasmin.